Bom dia, nono ano. Vamos lá para nossa aula de hoje. Primeira aula depois da prova, da avaliação. Assim, em grande parte, vocês foram bem na prova. A média, se eu pegar nota todo mundo fazer uma média, fica uma média bem boa. Poucos ficaram abaixo da nota média. E os que ficaram abaixo da nota média não estão numa situação desesperadora. Então, se você não foi bem, não se preocupa, na AV2 dá para recuperar tranquilo se estudar. Uma coisa que eu queria pontuar com vocês pessoal, tá ficando evidente que vocês estão ficando com dúvida e não estão tirando essa dúvida. Principalmente nas respostas discursivas, eu percebo uma dificuldade para botar a resposta de uma forma fácil de entender. Então, assim, é o que eu falo. Ficou com um pouquinho de dúvida, não importa, é pequeno, é grande, pergunta. Porque às vezes a dúvida é pequena, mas na hora de fazer a prova, você tem que lembrar do conteúdo para botar ali na resposta. Essa pequena dúvida pode te atrapalhar. Então, ficou com dúvida, fala na hora. É melhor. Vai ser melhor para você, vai ser melhor para mim até, que eu entendo a facilidade e dificuldade de vocês com a matéria, mas no geral eu dou parabéns a vocês conseguiram fazer uma boa prova. Vamos hoje entrar numa parte sobre a Era Vargas, que é um pouquinho polêmica até hoje. A parte sobre comunismo e integralismo. Também veremos hoje a Era Vargas, o Estado Novo, quando de fato ali é o momento em que Vargas se assume como ditador, e que é a parte mais polêmica do assunto. Sobre o comunismo e integralismo. Em 1934, após a aprovação da nova Constituição, lembrando, Getúlio subiu ao poder, acabou com a Constituição que existia de 1891, pôs interventores nos estados, tirando Minas Gerais, que apoiou ele, e foi governando sem lei. Teve a Revolução Constitucionalista de 32, ele ganhou, mas ele viu que a pressão ia ser grande e convocou uma nova Constituinte. Aprovada a nova Constituição, algumas coisas que há muito tempo eram pedidas foram atendidas, como algumas leis trabalhistas, participação das mulheres na política, por aí vai. E nessa nova Constituição, a primeira eleição foi por voto indireto, ainda não foi voto direto. E logo de cara, o vencedor foi Getúlio. Ele era o homem do momento, ele era o cara do momento. Ninguém nem desafiava ele com força, porque não dava. Ele tinha uma aprovação popular gigantesca. E só que no início do governo, dois grupos políticos que eram opostos entre eles ganharam força e viriam a ser um grande problema até para o próprio Getúlio. Era a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. A Ação Integralista Brasileira é o partido fascista brasileiro. A Aliança Nacional Libertadora é o grupo político de extrema esquerda, comunista. Ambos não eram democráticos. Ambos os grupos eram contra
a ideia democrática e cada um queria implantar uma ditadura no Brasil à sua maneira. Começando pela Ação Integralista Brasileira. Ela foi fundada em 1932 pelo jornalista e escritor Plínio Salgado. O movimento era fortemente influenciado pelo fascismo, sendo contrário à ideia de democracia, como bem falei. Defendia um Estado forte e centralizado, com total controle sobre a economia e sobre os meios de comunicação, por exemplo, e o uso de violência para impor suas ideias. Em seus primeiros anos de atuação, a AIB demonstrou grande apoio a Vargas. Por quê? Vargas, ele era um cara muito esperto. Ele não se pôs em nenhum momento do lado do fascismo, mas também não falou que era contra. Ele deixou em aberto. Ele só queria governar o Brasil da maneira dele. Só que nesse deixar em aberto, os integralistas tiveram um espaço para crescer. E aí vocês podem estar pensando, poxa, mas fascismo no Brasil? Por que as pessoas começaram a ouvir isso? A gente tem que pensar uma coisa que era do momento. A gente não pode julgar a época com nossos valores de hoje. Naquele momento, antes da Segunda Guerra, não se tinha um consenso de que democracia era algo bom. Como assim, professor? A gente está vindo de um mundo que ele está abandonando as ideias de monarquia. Tem o Império Britânico ainda forte, se recuperando da Primeira Guerra. Temos os franceses, o Império Francês com grande Império Colonial, quer dizer, grande domínio sobre o mundo. A gente ainda tem ali um momento de transição entre ideias monarquistas, o abandono das monarquias, para outras ideias de governo. A democracia, o republicanismo, ele era uma ideia que estava forte na época, vinha já com os Estados Unidos com uns pioneiros há um tempo, só que surgiu nesse meio do caminho duas novas ideias políticas: o comunismo e depois o fascismo. O comunismo ele surgiu ainda no século XIX, antes da Primeira Guerra, foi se espalhando pela Europa, e durante a Primeira Guerra houve a Revolução Russa, em que a Rússia vira uma ditadura do proletariado e se torna a União Soviética, quando a Rússia e outros países em volta se unem formando a União Soviética. Isso era algo novo, completamente novo. As pessoas ainda estavam naquela coisa de, olha, não sei se gosto ou não gosto disso, vamos ver no que vai dar. Muitos estavam assim. E nesse meio do caminho, grupos, principalmente anticomunistas, cresceram na Europa, principalmente Itália e Alemanha. Na Hungria também teve, se me lembro bem. E esses grupos foram formando uma ideologia ultranacionalista, de extrema valorização dos símbolos nacionais e de caráteres muito xenófobos, de uma exaltação de um grande líder, que veio a ser o fascismo. E o fascismo era algo até mais novo em si, naquela época de 30, do que o comunismo. Então as pessoas não tinham uma ideia do que isso podia levar, do que as ideias do fascismo podiam levar. E é por isso que ela era uma ideia que se espalhou como se fosse mais uma ideia que as pessoas têm sobre política. E aí, saindo um pouquinho do Brasil, só dando um exemplo, durante o crescimento do partido nazi-fascista
na Alemanha, no caso do nazismo, algumas palestras do Hitler, alguns discursos dele, foram financiados por pessoas nos Estados Unidos, que queriam ouvir a ideia dele. E o fascismo, ele tinha uma ideia, principalmente econômica, que atraiu a atenção de algumas pessoas. Dentre eles, o Plínio Salgado. O Plínio Salgado, ele, no início, foi mais por isso, depois se espalhou e que fundou no Brasil um movimento fascista, que é o integralismo, que tem características estritamente brasileiras. Mas, no fundo, era fascismo. O integralismo, ele era uma política completamente de agressividade, de soberania nacional, e que aproximava muito as ideias que estavam na Itália e na Alemanha. Na época de 30, não se tinha noção do que isso poderia levar. É só depois da Segunda Guerra Mundial, depois que a Segunda Guerra Mundial acaba, e aí vem a público todas as atrocidades da Alemanha nazista e da Itália fascista, é que a ideia de fascismo no mundo fica queimado. Que as pessoas veem, fascismo é muito ruim, não quero no meu país. Deveria ser assim até hoje. E é depois da Segunda Guerra Mundial que a ideia de democracia é pensada como: a gente não tem um sistema político perfeito, mas a democracia é a melhor que a gente tem. Então ficamos com a democracia. Nessa época ainda se tinha dúvidas sobre democracia. Se era realmente bom democracia. Ah, professor, mas como assim se é bom? A democracia, você tem a representação de todo mundo. Então, gente, isso é algo que a gente tem hoje noção. Naquela época ainda não. Ainda era uma época de construção sobre o pensamento político. E é por isso que, por exemplo, o integralismo surge no Brasil. A Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora foi fundada em 1935 por membros de diferentes grupos políticos contrários ao fascismo, tendo inspiração comunista. A organização defendia a formação de um governo que garantisse a reforma agrária, a proteção às pequenas e médias propriedades, a nacionalização de empresas estrangeiras e a suspensão da dívida externa brasileira. Entre os membros da ANL estavam principalmente militares, intelectuais, operários, profissionais liberais e estudantes. O movimento se posicionava de maneira contrária a diversas características e medidas do governo Vargas. Por causa disso, em julho de 1935, o governo decretou a ilegalidade da ANL. A ANL, já completamente voltada para a esquerda, para o comunismo, ela é extrema esquerda, ação integralista, extrema direita, ação Aliança Nacional Libertadora, extrema esquerda. Cada um no seu ponto. Na verdade, é assim. Tudo bem, então. A intentona comunista. Após a ANL ser declarada ilegal, militares e civis comunistas colocaram em prática uma tentativa de golpe que pretendia tirar Getúlio do poder. O início do movimento ocorreu em novembro de 1935, com a tomada do poder na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Grupos de militares aderiram ao movimento em outros estados nos dias seguintes, tomando quartéis no Rio e em Recife. A ideia da ANL era fazer no Brasil o que aconteceu na Rússia. Só que, e isso é uma coisa que muitos estudiosos falam, os grupos comunistas brasileiros, eles são muito mais ideológicos do que realistas. Eles não tinham tido um tato bom para entender que o povo apoiava Getúlio. Mesmo com todo o autoritarismo de Getúlio, ele ainda, aqui nesse momento, ele ainda não era ditador. Ele ainda era democraticamente o presidente do Brasil. Ele estava respeitando a Constituição de 34, então ele ainda não tinha mostrado que ele era. Mas
certos discursos de Getúlio eram já de caráter autoritário. Então, quem era contra se preocupava com isso. Mas, principalmente a ANL, não percebeu que boa parte do povo estava apoiando ele. Eles achavam que... se diz que eles achavam que esse apoio vinha de um contentamento momentâneo. Estão felizes com ele nesse momento. Depois eles vão perceber que ele é um cara ruim. Só que não. E a gente vai entender por que desse apoio que Getúlio tinha. E quando eles falam, a gente tem que tirar ele do poder e fazer a ditadura do proletariado, como é na União Soviética, eles fazem esse plano de tomada de poder em vários lugares do Brasil. A ideia deles era, se a gente concentrar em um lugar só, Getúlio tem que concentrar suas forças em cima da gente, não vai dar. Então a gente começa a pipocar várias revoluções no Brasil inteiro, que ele vai ter que lidar com vários lugares ao mesmo tempo. Porém, em poucos dias, o movimento foi derrotado por tropas militares que se mantiveram fiéis ao governo. A tentativa de golpe ficou conhecida como Intentona Comunista. Esses participantes foram presos. Getúlio utilizou a intentona como justificativa para aumentar a repressão a grupos políticos que se opunham ao governo. Eles fizeram isso. A ideia deles era, a gente começa com pouca gente, mas as pessoas vão aderir ao nosso movimento. O problema foi essa segunda parte. As pessoas não aderiram em massa. Os militares, os baixos militares, grande parte, ficou do lado do Getúlio. Eles não quiseram apostar nesse novo grupo. E aí que o plano deles falhou. Porque eles tiveram uma iniciativa rápida e que teve sucesso em alguns lugares, mas no longo prazo eles ficaram sem o que eles pretendiam, eles não alcançaram os objetivos que eles queriam e foram sistematicamente derrotados. O nome Intentona Comunista, inclusive, é um nome para denegrir esse movimento. Porque o intentona é de intenção. A ideia era passar que eles queriam fazer a revolução, tentaram e falharam antes de conseguir pôr os planos em prática. Na verdade, eles botaram os planos em prática, mas não deu certo. O nome Intentona Comunista é um escárnio ao movimento comunista. E que pegou e ficou bastante popular. E por causa disso, o Getúlio teve uma justificativa para validar ações repressivas. Porque aconteceu uma revolução. Houve uma tentativa de golpe de Estado contra um Estado democrático de direito. O Getúlio, naquele momento, ele era legitimamente presidente do Brasil. E aí o tiro saiu pela culatra. A única coisa que a ANL conseguiu foi endurecer a repressão de Getúlio contra grupos opostos ao governo dele. O Plano Cohen. Durante a organização das campanhas para as eleições presidenciais que ocorreriam em 1938, Getúlio Vargas começou a elaborar estratégias para permanecer no poder. Assim, em setembro de 1937, seu governo divulgou o Plano Cohen, um suposto plano que pretendia tirar Getúlio do poder e implantar o comunismo no Brasil. Entre as ações previstas no plano estava a realização de manifestações populares, uma greve geral, incêndio de igrejas e saques. A suposta ameaça comunista foi utilizada por Vargas para gerar um clima de insegurança no país, conseguindo assim o apoio de diversos setores da sociedade brasileira, para ampliar seu poder e enfraquecer seus opositores. Apenas 8 anos mais tarde, revelou-se que o Plano Cohen era uma fraude criada por um membro da Ação Integralista Brasileira para fortalecer o governo de Getúlio. E aí vem o momento em que ele se mostra um ditador. Ele já tinha planos para tentar continuar no poder. Sendo bem sincero, se ele fosse para uma eleição, a chance de ganhar é gigantesca. Só que ele não queria ficar num tempo pré-determinado. Ele queria passar do tempo pré-determinado
de presidente e ficar muito mais tempo. Ele realmente ficou. Parece que ele tinha que justificar as suas ações para que o povo não votasse contra ele, porque ele tinha grande parte de seu apoio na população. E a gente vai ver isso ainda nessa aula. Esse plano Cohen, elaborado por um membro dos integralistas, foi uma forma dos integralistas se mostrarem apoiadores de Getúlio e começar a ficar mais próximo dele. Por quê? Um dos planos dos integralistas era ter Getúlio como seu líder supremo. Porque o fascismo, ele carece de uma liderança forte e central. O fascismo tinha Mussolini, o nazismo tinha Hitler, e aqui no Brasil teria Getúlio, segundo os planos dos integralistas. Mas Getúlio não era burro. Ele sabia utilizar as intenções dos integralistas a seu favor e, ao mesmo tempo, não dar tudo o que eles queriam. É aí que vem uma questão muito polêmica de Getúlio, porque tem gente que fala que é óbvio que Getúlio era fascista, porque ele teve a ajuda dos integralistas. Mas depois ele vai contra os integralistas, inclusive o Brasil foi aliado dos aliados na Segunda Guerra. Então, Getúlio é uma figura muito polêmica só por esse ponto. Só por esse ponto ele já é muito polêmico. E esse plano convenceu as pessoas que era necessário continuar com o governo de Getúlio para trazer estabilidade e crescimento para o Brasil. Principalmente na questão da estabilidade que envolve a segurança. A parte desse plano Cohen era, pelo medo, convencer até quem apoiava a democracia a abrir um pouco mão dos seus direitos políticos para continuar com o líder que está agora. No caso, o Getúlio. E deu muito certo. Porque a intentona comunista ela ficou na mente das pessoas e foi muito bem propagandeada como uma ameaça. Então foi inevitável que o crescimento de apoio de Getúlio se tornasse inquestionável quando estava chegando as eleições e ele pudesse aplicar o golpe dele. Em novembro de 1937, sob o pretexto de combater o comunismo no país, Getúlio aplicou um golpe de Estado com apoio de diversos políticos e militares influentes. Assim, as eleições presidenciais, que seriam realizadas em 1938, foram canceladas. E teve início um governo autoritário que ficou conhecido como Estado Novo. Getúlio anunciou diversas medidas após o golpe, como o fechamento do Congresso Nacional, a extinção dos partidos políticos e a imposição de uma nova Constituição, que concentrava o poder nas mãos do presidente da República e reduzia a autonomia dos governos estaduais. A partir de 1937, Getúlio é, de maneira inquestionável, ditador do Brasil. O Brasil entra numa ditadura de um líder único que vai até o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. O DPI. Não, o DIP. DIP. A Constituição de 1937 tinha como um de seus princípios o controle social. Dessa maneira, durante o Estado Novo, o governo interferiu em diversos assuntos e aspectos relacionados ao cotidiano da população brasileira, fazendo grande uso da repressão, da censura e da propaganda. Como é uma ditadura, um ditador ele não pode, por definição, deixar que pensamentos contrários ao seu governo tenham um espaço de crescimento para poder convencer as pessoas de que ele está errado. O controle social é parte básica de uma ditadura. E Getúlio soube fazer isso muito bem para o mal. Porque uma ditadura não tem justificativa. Não existe razão alguma para uma ditadura existir. Isso a gente pode falar com nossa cabeça de hoje. Assim, pessoas que tinham ideias contrárias aos interesses do governo
sofreram perseguição. Muitas foram presas, exiladas, torturadas ou assassinadas. Getúlio ele tinha um sistema repressivo muito grande. Ele, nessa busca contra o comunismo, ele acaba sim se aproximando da esfera do eixo. O Brasil ele teve relações comerciais e diplomáticas com a Alemanha nazista e com a Itália fascista. Nunca se formou uma aliança, por mais que o eixo custaria que tivesse, porque o Getúlio ele era uma pessoa condenável por seus atos autoritários, mas ele não era burro. Ele tinha tido uma noção de que manter a neutralidade brasileira em âmbito internacional seria benéfico para o Brasil. O Brasil não se beneficiaria de jeito nenhum em entrar numa aliança naquele momento. Em 1939 foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, responsável pela divulgação de propagandas oficiais do Estado. Essas propagandas eram utilizadas para difundir uma imagem positiva do governo, destacando a figura de Getúlio Vargas como um líder bondoso e próximo do povo. Elas eram veiculadas em vários meios de comunicação, como jornais, revistas, materiais didáticos e programas de rádio. Outra função do DIP era de atuar na censura aos órgãos de comunicação do país, restringindo assim a liberdade de expressão e obtendo um grande controle sobre aquilo que era divulgado a respeito do governo. Por que controlar tudo isso? Porque fazer com que a informação fosse de acordo com a vontade do governo. Porque dessa maneira você doutrina o povo a só achar que aquele governo, no caso o governo de Getúlio, do Estado Novo, era o ideal para o Brasil. Só aquele governo pode dar certo no Brasil, só aquele governo pode fazer o Brasil crescer, pode ser bom para o Brasil. E por que tudo isso? Porque o Getúlio ele se apoiava no populismo. A política populista ela gira em torno de um amplo apoio popular, da população em peso, da massa, para que o indivíduo tenha uma força política que mesmo outros políticos influentes ou as elites locais não tem como ir contra ele, porque ir contra ele é ir contra uma massa gigantesca de apoio. E Getúlio é quem inaugura praticamente esse tipo de política no Brasil, o populismo. E o populismo dele estava muito pautado no trabalhismo. A gente viu que o Brasil ele tem um problema sobre essa questão de trabalho desde muito tempo. Teve um grande período de escravidão. A escravidão do Brasil foi abolida de forma muito tardia. Depois, houve-se um grande período em que a valorização do trabalho não era prioridade do governo. As lutas trabalhistas foram demorando muito tempo para surtir efeito. E quando surge efeito, só surge efeito porque o Getúlio chegou ao poder. Quando ele chega ao poder, a ideia dele de aprovar diversas reivindicações trabalhistas era para poder fazer esse populismo que ele se apoiava tanto chegar num patamar que fosse indiscutível a autoridade de Getúlio Vargas. E é por isso que a gente tem, por exemplo, a consolidação das leis do trabalho. A CLT é aprovada no governo Vargas. E de diversas formas ele aliou esse trabalhismo ao mecanismo de controle de governo dele. Como assim? A partir de 30, década de 30, ele percebe a importância dos trabalhadores, aí ele começa a fazer a aprovação de várias e várias leis. Só que ele chama
os sindicatos, os grupos de trabalhadores para perto do governo. Ele passa, por exemplo, a controlar os sindicatos. Como? Os sindicatos passam a ser órgãos oficiais do governo, porque o líder do sindicato é uma pessoa indicada pelo governo. Dessa maneira, a mobilização de trabalhadores, as insatisfações deles e reivindicações que possam surgir, estão sendo medidas e controladas pelo governo. Afinal, o líder do sindicato é alguém do governo. É alguém ligado a Vargas que apoia ele. E isso restringiu muito a luta autônoma. Por exemplo, se os únicos sindicatos que eram oficiais, que tinham o direito de convocar uma greve, tinham o direito de reclamar com o governo, eram no governo, qualquer outro sindicato estava ilegal e era sujeito às repressões do Estado Novo, que eram duras. A gente tem que lembrar, o Estado Novo censurou, prendeu sem prova, torturou e assassinou. E sobre a consolidação das leis do trabalho, é para a gente lembrar desse ponto, porque é um ponto que é o polêmico dele, porque é o ponto que faz muita gente não apoiar a figura de Vargas. Vargas, você não, por mais que ele tenha sido de uma forma inquestionável ditador no Brasil, muita gente até hoje tem um ponto de apoio a ele, por causa da CLT. Entre os principais avanços nas leis trabalhistas que ocorreram durante o Estado Novo está a consolidação das leis de trabalho. Criadas em 1943, garantiu diversos direitos básicos aos trabalhadores, como leis específicas para mulheres e jovens trabalhadores, jornada de trabalho de 8 horas diárias, pagamento de horas extras e descanso semanal remunerado. Basicamente, a forma de trabalho de leis trabalhistas de hoje vem dessas CLT. Teve algumas adições com o tempo, mas o básico, a forma, o pilar é isso. Até hoje. Durante todo o governo de Getúlio, a conquista de leis trabalhistas foi apresentada pelo governo como um benefício do Estado oferecido aos trabalhadores, embora eles tenham sido consequência de décadas de mobilização operária. Com isso, Getúlio conseguiu ampliar seu prestígio como liderança política do país, conquistando grande parte do apoio da classe trabalhadora. Aí vem mais uma vez o trabalho do DIP. O DIP não só censurava, ele fazia propaganda, a gente tem sempre que lembrar isso. Se alguma coisa acontecia no Brasil, era por causa de Getúlio. Isso é uma parte que o pessoal fala que é uma prova de que Getúlio era fascista, porque tudo acontecia por causa dele. Tudo de bom no Brasil era por causa de Getúlio. E isso era uma coisa que os fascistas fizeram bastante. E os nazistas também. Tudo que acontecia na Itália era por causa de Mussolini, tudo que acontecia de bom na Alemanha é por causa de Hitler. E se alguma coisa era ruim é porque estão fazendo um complô contra os dois. E no Brasil, o DIP trabalhava nessa maneira, nessa linha de pensamento. O que tem gente que fala que é a prova de que ele era fascista e tem gente que passa pano falando que não, ele era só um autoritário. A figura de Getúlio é complexa. A economia no Estado Novo. No início do século XX, aos poucos a economia brasileira deixou de ser essencialmente agrária e exportadora. Nessa época, grandes comerciantes latifundiários e o governo federal ampliaram os investimentos na implantação de indústrias voltadas para o mercado interno brasileiro. Vamos abastecer o povo brasileiro com produtos brasileiros. Era a ideia do Getúlio, porque dessa maneira ele achava que a indústria brasileira podia se sustentar antes de pensar em ir lá para fora. Faz ela ficar forte aqui dentro para depois ir para fora. Nesse contexto, a partir da década de 1930, o Estado passou a incentivar ainda mais a industrialização, a interferir no comércio e na agricultura.
orientando esses setores a contribuírem com o crescimento da produção industrial no país. Assim, no setor agrícola, o governo incentivou o cultivo de produtos diversificados, criando institutos que orientavam e financiavam produtores de algodão e açúcar, por exemplo. Sai dessa coisa de café, quebra esse monopólio de café na agricultura e começa a produzir outras coisas para a gente poder vender mais diversamente para fora. Esse era o planejamento do Getúlio. No setor industrial, o governo investiu nas chamadas indústrias de base, ou seja, indústrias que forneciam matéria-prima, como minério e aço, a outras indústrias. Dessa maneira, durante o Estado Novo, o governo criou o Conselho Nacional de Petróleo, a Companhia Siderúrgica Nacional e a mineradora Vale do Rio Doce. Indústrias essenciais para o funcionamento de um país moderno, industrializado. A Era do Rádio. A primeira estação de rádio brasileira foi fundada em 1923 e se chamava Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Naquela época, poucas pessoas tinham acesso ao rádio e sua programação era de caráter educativo. Muitos programas transmitiam óperas e faziam a leitura de textos literários para os ouvintes. Na década de 1930, o rádio se tornou popular em nosso país. Ao longo dos anos, com o objetivo de ampliar o número de ouvintes, as rádios passaram a ter uma programação cada vez mais variada, com programas de música, de humor, de calouros, radionovelas e noticiários. Época de ouro do rádio, a época de 30. Nesse período, mais da metade da população brasileira não era alfabetizada. Assim, para muitas pessoas, o rádio era um dos poucos meios de comunicação disponíveis. Por quê? Porque eles não dependiam de outra pessoa para ler as notícias. O rádio estava passando as notícias para eles. Você não precisa ler, escrever para ouvir rádio. O rádio se tornou muito popular no Brasil por causa disso. Por causa do déficit de educação, ele foi valorizado. A rapidez com que as informações eram transmitidas pelas emissoras transformou antigos hábitos populares, influenciando o comportamento dos brasileiros. Desde o início de seu governo, Getúlio Vargas incentivou a ampliação do sistema de radiodifusão no Brasil. Ao notar o potencial de comunicação e a popularidade do rádio, ele criou meios para controlar os conteúdos transmitidos. Além disso, passou a fazer uso constante dessas tecnologias para divulgar as realizações de seu governo. Nessa época, era comum, por exemplo, as praças terem rádios. Aqui, o que eu me lembro, a Praça de Alcântara tinha rádio, a Praça Zé Garoto tinha rádio, exemplos aqui de São Gonçalo. E por quê? Porque o rádio é som, propaga. Você botando a rádio em praças públicas e transmitindo as notícias, as ideias do governo, você está atingindo muita gente. Principalmente porque naquela época as praças eram os grandes centros de socialização da sociedade brasileira. E estabelecimentos tinham rádio, era comum um bar ter um rádio. E através disso, apesar do aparelho em si ser caro, quando ele está em um local de grande movimentação, muitas pessoas são atingidas pela a comunicação que ela traz. E Getúlio soube usar muito bem isso a favor de seu governo. Turma, vamos parar por aqui. Vamos lá para o grupo do Telegram. Provavelmente a gente já chegou no horário do intervalo, então a gente faz uma pausa e volta no horário de 10h20.